Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar de fazer exercício ao ar livre. Algo que é bom para o corpo, mas não só, que é também muito bom para a mente e por isso que devíamos praticar com mais frequência. Venha daí saber como é que é bom praticar exercício ao ar livre. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Imagine-se a sair de casa de manhã e a sentir o ar fresco. Um ar fresco que entra pelo nariz adentro, que se revigora, que faz com que o nosso organismo, o nosso corpo acorde de manhã cedo. O chão não é regular, é irregular. Há pedras, há galhos, há ramos, há folhas e, portanto, toda a caminhada é algo diferente e sensorial. Não é a mesma coisa do que estar numa passadeira. É totalmente diferente, é totalmente mais orgânico, mais apelativo e também melhor para o nosso corpo. E ao fazermos esta caminhada de manhã ou à tarde, não interessa, mas no campo, o nosso corpo começa a despertar para um ritmo. E é um ritmo diferente, não é o ritmo da batida dos ginásios, é um ritmo do som da natureza, é um ritmo como se ouve agora aqui fora, estes passarinhos. É o nosso ritmo também interior, dos pensamentos que nos assolam a cabeça enquanto estamos a caminhar. E é o melhor exercício que podemos fazer para o nosso corpo. Nada muito extensivo, nada muito intenso, mas algo que é fundamental não só para nos mexermos, para deixarmos de estar sentados como fazemos normalmente no trabalho ou no computador, curvados sobre um ecrã, mas para que o nosso organismo possa espreguiçar-se, andar, mover-se livremente, cada um ao seu ritmo, de maneira também a que possa fazer este exercício de uma forma ritmada, mas a um ritmo totalmente diferente. Desde há uns anos, a esta parte, o fazer exercício físico é associada a espaços fechados, normalmente sem luz natural, com luz artificial, salas com espelhos, onde depois até se pode ver o suor da intensidade do exercício que foi feito lá dentro, músicas em batidas altas e em que as pessoas encaram esse exercício físico como algo obviamente necessário, mas que também é uma obrigação. E normalmente fazem-no ou de manhã ou ao final do dia, por vezes à hora do almoço, mas sentem-se quase que obrigadas a ir. São aulas que têm que se marcar muitas vezes em alguns ginásios, têm que se programar com a devida antecedência, temos que ter a certeza absoluta que temos vaga nessa aula, obriga a deslocar muitas vezes de carro, tomar um banho a correr em duches de ginásio e por isso é um exercício que obviamente é muito necessário, que é muito importante e quem não tem possibilidade de o fazer de outra forma deve continuá-lo a fazer assim. Mas há outro tipo de exercício. Há o tipo de exercício que é feito ao ar livre, que é feito na natureza e que, para além dos benefícios que traz para os nossos músculos, traz também benefícios para a nossa mente. Os nossos antepassados não tinham ginásios e, no entanto, eram talvez muito mais fit do que aquilo que nós somos agora. Tinham campos, tinham planícies, tinham montanhas, tinham pedras rochosas, tinham que andar à caça e isso fazia com que o seu corpo se movimentasse, que criasse músculo e que fizessem exercício físico de uma forma diferente. Nos tempos de hoje, porque também não existe essa possibilidade nem a facilidade de praticarmos exercício de forma diferente, o que acontece é que o corpo habitua-se àquele ritmo e depois já não sabe fazer diferente e passamos a não ter a oportunidade de aproveitar o bom que é estar na natureza a fazer exercício físico. E quem diz caminhadas pode dizer yoga, pode dizer pilates, pode dizer até treino mais intenso de cardio, até corrida. Portanto, não é necessariamente obrigatório fazer apenas caminhadas. Aqui no Monte das Lajes, por exemplo, temos a relva e quantas vezes pomos ali uns tapetes e fazemos aulas de alongamentos ou pilates ou até de yoga. É sempre muito giro fazer isso em família, fazer isso com amigos e é sempre algo também que as pessoas apreciam bastante. Nos últimos anos, as investigações têm dito que o exercício físico é fundamental e a todos os níveis, não só a nível do corpo, mas também a nível da mente. E é fundamental que consigamos praticar exercício ao longo dos anos e até bastante tarde. Obviamente com exercícios adaptados à idade da pessoa, à sua capacidade física, à sua condição, mas esse exercício deve ser feito. E isto porquê? Porque o que sustém o nosso corpo são os músculos e os músculos trabalham de exercício e
alimentam-se de proteína. E, portanto, é fundamental, se queremos ter uma vida ativa até mais tarde, e hoje em dia a esperança de vida traz-nos a possibilidade de viver até mais tarde com qualidade, nós que estamos muitas vezes a trabalhar até aos 60 e tal anos, ainda temos, na maioria dos casos, caso a saúde o permita, mais uns 20 anos de boa vida. E para que essa boa vida seja uma vida com capacidade cognitiva, com capacidade motora, é fundamental que o exercício físico seja praticado ao longo dos anos, obviamente adaptado às condições e à capacidade de cada um. E ir mantendo essa regularidade, não o fazer apenas só quando estamos numa altura de idade ativa. E para as pessoas mais velhas ou com mais idade, existem uma série de exercícios adaptados para que possam ir mantendo sempre o exercício no seu organismo, no seu corpo. E ao ar livre é uma das formas mais simpáticas e mais agradáveis de o fazer, nomeadamente a parte das caminhadas, que podem ser caminhadas em zonas planas, mas também podem ser caminhadas com subidas e descidas e até com terreno mais difícil de fazer, para que a parte cardíaca também trabalhe um pouco mais. Fazer exercício ao ar livre traz grandes benefícios, nomeadamente a redução do cortisol, que é o responsável pelo nosso stress. E fazer esse exercício ao ar livre, com vista do horizonte, com o espaço aberto, é totalmente diferente de o fazer dentro de um ginásio com luz sem ser natural e numa sala cheia de espelhos com música aos altos berros. Portanto, um dos benefícios fundamentais é a redução do cortisol. Outro benefício muito importante do exercício ao ar livre é que aumenta o nosso humor e torna-nos mais abertos, mais despertos, mais confiantes, mais felizes, porque há vários estudos, inclusive, que provam que estar 20 ou 25 minutos ao ar livre, numa floresta, num campo aberto, com vista do horizonte, faz com que as pessoas se sintam melhor, que se sintam mais livres, mais calmas, mais tranquilas, e isso, portanto, trazer o bom humor para o exercício físico é fundamental quando o fazemos ao ar livre. O terceiro benefício fundamental de exercício ao ar livre é que a nossa atenção afina-se, porque passamos a observar pequenos detalhes, passamos a observar a folha que ondula ao sabor do vento, o chilrear de um passarinho que está ali na árvore e que de repente levanta voo e bate asas, o vento a dar na água da barragem e, portanto, a criar uma ligeira ondulação. Tudo isso são detalhes que são fundamentais para que consigamos ter uma vida mais tranquila, mais plena, mais cheia de intenção, e o caminhar ou fazer exercício ao ar livre ajuda-nos claramente a afinar a atenção e a prestar atenção aos pequenos detalhes, aos pequenos prazeres, que é algo que é fundamental para o nosso dia-a-dia. E há ainda um outro benefício do exercício ao ar livre, que não é estudado nas investigações nem nos estudos clínicos, mas que nós aprendemos muito aqui no campo, é que também treinamos a nossa humildade, porque se está a chover torrencialmente e tínhamos programado sair para fora para ir fazer exercício, provavelmente não o poderemos fazer, ou então vamos fazer um caminho à chuva, devidamente apertrechados e com guarda-chuva para que não nos fiquemos completamente ensopados e não corramos o risco de ficar doentes. Mas essa humildade é, no fundo, observar o ritmo das estações, o ritmo do campo, o ritmo da natureza e, portanto, adaptar o nosso exercício físico, aquilo que queremos fazer, a esse ritmo, de forma a que consigamos tirar o melhor partido dele e consigamos ter um bom resultado desse exercício programado. E quando falo de exercício ao ar livre, e obviamente não estou a falar de maratonas ou exercício muito intenso, para poder ser praticado por todas as idades. É óbvio que as maratonas também se correm ao ar livre, mas é diferente, é um ambiente diferente, muitas vezes até em asfalto. É, no fundo, nós trabalharmos a forma de não estressar, de reduzir o cortisol, de conseguirmos prestar atenção ao que nos rodeia, de conseguirmos fazer inspirações e expirações que nos acalmam, que nos trazem tranquilidade, que fazem com que a nossa mente esvazie um pouco das preocupações do dia-a-dia, das listas constantes de tarefas do que temos para fazer. E é a melhor forma também de conseguirmos estar em comunhão com a natureza, porque uma coisa é passar de carro ou estar só de passagem, outra é estar efetivamente no meio dela a programar alguma coisa para se fazer esse exercício físico e trazer benefícios para o nosso corpo. Aqui no Monte das Lajes temos vários trilhos para fazer
à volta da propriedade, à volta da barragem, que chegam quase a 5 km, que não estão marcados nos mapas das aplicações de telemóvel, mas que cá dentro estão perfeitamente indicados e que são fantásticos para se passear, não só a pé, como também de bicicleta, um excelente exercício ao ar livre, e que ajudam a que as pessoas também possam conhecer a propriedade, dar uma volta à volta das vinhas, ir ver o pomar, o laranjal, passar na zona onde temos as alfaias agrícolas, ver a nossa vinha, que neste momento está aqui atrás de mim, lindíssima, com as folhinhas todas a despontar, contornar a barragem, passar pela capela, enfim, são uma série de trilhos que não estão indicados, mas que são muito fáceis de descobrir e também a convidam a que vá por si próprio e pelo seu próprio pé fazer uma caminhada à descoberta do mundo das lajes. Hoje deixo-lhe um desafio semanal que é muito simples de fazer. Mesmo que viva em cidade e não tenha campo para o fazer, pode também treinar este exercício, mas era preferível fazê-lo, obviamente, numa zona de jardim, ou de campo, ou de espaços abertos que há também em todas as cidades. Saia de casa sem grande equipamento, sem nada de especial, sem músicas para ouvir nos AirPods, sem destino, e vir para o sítio onde normalmente não costuma virar. Experimente um sítio novo, um caminho novo, uma alternativa nova. E quando chegar a casa, bastam 30 minutos, 20 minutos. Pense em 3 coisas que viu e que não costuma reparar, porque não costuma fazer aquele caminho, não está habituado a fazê-lo. E, portanto, pense nessas 3 coisas e pense como é que o seu corpo se sentiu. E ao reconhecer essas 3 coisas que viu, como a sua atenção esteve focada naquilo e não tanto nos problemas que andam à volta na sua cabeça e que muitas vezes não o deixam nem descansar, nem relaxar e também não o deixam dormir. Se gostou deste episódio, partilhe com amigos que também gostam deste tema. Pode-me seguir no Spotify ou no YouTube, fazer um like, deixar um comentário, para mim é muito importante, o seu feedback ou até, quem sabe, um tema para um próximo episódio. Eu estou consigo todas as sextas-feiras e por isso desejo-lhe uma excelente semana e, se puder, aproveite estes dias de sol em que o tempo está um pouco melhor para fazer um pouco de exercício ao ar livre, nem que seja uma caminhada de 20 ou 30 minutos por um local por onde não seja habitual passar, para poder ter atenção ao detalhe e ver coisas que ainda não viu. Uma boa semana para si. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!